Olá amigos, bem-vindos ao canal e a mais uma história de amor ou desamor. Hoje vou trazer-vos, vos trago uma história da Sónia e do Cílio, tá? Dois amigos da escolinha que diz Amor em Profundidade. Uma história interessante, mas que vos vou passar a detalhar em seguida. Bem, para os que acabam de chegar ao canal, peço para subscrever, para acionar o sino que tem aqui do lado esquerdo, aqui em baixo, e para partilhar a história em redes sociais, para comentar nas redes sociais, para comentar aqui em baixo nos comentários, que façam aí os vossos comentários, se gostaram, se não gostaram, se é o tipo de história, se querem continuidade da própria história, porque tal como sabem, eu vou escrevendo, vou desenvolvendo histórias e vou publicando. Para os que estão a chegar ao canal também os conto, posso contar, eu para os amigos sou o João, vivo há muitos anos fora de Portugal, já vivi em diversos países da América Latina, hoje vivo em Santiago do Chile e todas as semanas eu deixo aqui 2 histórias em português e 2 histórias em espanhol. Para, em realidade, os que quiserem seguir, eu agradeço, fazem crescer este canal e ao mesmo tempo sempre deixo aqui histórias interessantes para reflexionar sobre o amor, as relações, os amigos, os amantes, as namoradas, noivas, maridos, mulheres. Vamos buscar a publicidade e voltamos já. Bem, olá amigos, voltamos. Então, como vos comentava, a história de hoje é da Sónia e do Cílio. 2 S, tá? Talvez por isso seja uma história meia tortuosa, mas interessante. Conheci o Cílio na primeira série do primário, na escolinha. Éramos amiguinhos. Ele ia nos meus aniversários, tínhamos até fotos dessa época, das excursões de escola, etc. Estudávamos na mesma classe até o começo da 5ª série. Quando ele saiu do colégio, após a morte repentina do irmão mais velho, perdemos contacto depois disso. Por vezes passa, não é assim? Como éramos crianças, não tinha essa coisa de guardar número de telefone, então continuei na escola quase até o fim. Apenas saí no último ano do colegial, que fui terminar na Austrália. Quando voltei, um dos meus amigos do colégio disse que tinha encontrado com o Cílio, por acaso, num bolo, no regresso de uma saída noturna. Que eu tinha convidado para a festa de aniversário de outro amigo nosso da escola, que seria no dia seguinte. Foi nessa festa que nos vimos de novo, depois de muitos anos, pela primeira vez, depois de quase 10 anos em realidade. Detalhe, eu estava com 20 quilos a mais ganhos só no intercâmbio, ou seja, 10 anos perdidos de conhecimento ganharam 20 quilos de diferença. Não sei se ele a reconheceu, mas... O reencontro foi ótimo, conversámos a noite toda, mas não rolou nada. E ele saiu de lá achando que eu havia me tornado uma adulta gordinha, só me disse isso anos depois. Claro, isso foi em janeiro, e em fevereiro, quando cheguei ao primeiro dia de aula do cursinho, lá estava ele, na minha classe. Não havíamos combinado nada, foi algo totalmente ao acaso. Ou do destino, quem sabe. Por vezes o destino tem destas coisas, não é? Estudámos juntos mais 6 meses e foi nesse período que eu comecei a ficar interessada nele. Mas, da parte dele, eu não sentia nada. Sempre que estávamos juntos, éramos como se fôssemos só amigos. Não fiquei. Então eu fiquei na minha. Na metade do cursinho, comecei a namorar outro cara. E aí ele, com o fim das aulas, acabámos por perder o contacto de novo. Fiquei triste, mas também não sabia mais o que fazer. Se ele não tomava iniciativa, eu tinha medo de ser recusada. Está certo, ficou, não é a minha recomendação normal, que eu sempre nas minhas histórias, quando passa algo do género, digo que nós devemos tomar iniciativa, mas ele também pode ter ficado com a sensação de que ela era somente uma gordinha simpática e uma amiga de escolinha, independentemente de ser gordinha ou magrinha, não tem nada a ver de poder ser namorado ou não, porque como nós sabemos, por vezes a estética não interfere em nada disso, tá? Não estou a dizer que com isso que devemos recusar as gordinhas, não é nada disso. Mas cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas e provavelmente aí ele não lhe fazia graça isso, não sei. Vamos ver mais adiante, tá? Vamos seguir, acompanha-nos. Seguindo então. Sem saber, entramos na mesma faculdade e no mesmo curso, hotelaria. Ele na turma da manhã
e eu na turma da noite. Mas não nos falámos mais, até porque, desde o primeiro reencontro, não mantive um contacto direto com ele, só por meio de amigos em comum. Depois de uns 6 meses, 6, 7 meses, o Cílio me encontrou no bar da faculdade e veio falar comigo, pela primeira vez mostrando algum interesse. Mas eu ainda estava namorando na época, então ele pediu o meu número de telefone e eu dei. Claro, quanto mais éramos amigos, dizendo que para não perdermos o contacto como amigos. Mas ele nunca mais me ligou. E de novo, perdemos o contacto. Alguns meses depois, terminei o namoro e certa noite fui à biblioteca da faculdade, tal como recordam, ela estudava à noite, tá? Fui à biblioteca da faculdade com uma amiga. Resolvi esperar no carro enquanto ela ia devolver um livro. Ele tinha um automóvel, um carro rosa choque, bem chamativo. Putz, alto, de cor rosa choque. Bom, não vou omitir nenhum comentário, mas é bem interessante. Bem chamativo. E quando vi o Cílio subindo a rampa, fiquei tensa. Pensei em me esconder, mas naquele carro não dava. Então só consegui dar uma arrumadinha rápida no visual pelo espelho retrovisor. E aí ele me viu. Eu já tinha emagrecido os tais 20 quilos, estava em forma e de novo veio conversar. Como estávamos os dois solteiros na época, ficou claro durante o papo o interesse de ambos, um no outro. Opa, aí sim. E até foi engraçado, porque foi uma coisa bem natural. Pela primeira vez, depois de 3 reencontros falhados e frustrados, deixámos o clima rolar e trocámos números de telefone de novo. Era uma quarta-feira e já no fim de semana, nesse mesmo final de semana, saímos. Marcámos de nos encontrar numa balada e foi lá que rolou o primeiro beijo. Foi meio atrapalhado, diga-se de passagem. Na verdade, porque ficámos um tempão conversando na pista e de repente, do nada, o Cílio tentou-me beijar e eu não retribuí. Fiquei enrolando ele a noite inteira e só o beijei quando fui acompanhá-lo na saída. Ele foi embora antes de mim. Não é normal, tá? Mas ele saiu antes dela. Talvez ele tivesse horário para chegar a casa e ela não. Quem sabe? Na hora, o estranhamento não foi pelo facto de lembrarmos um do outro enquanto criança. Mas, na verdade, isso não passou pela nossa cabeça em momento algum. Foi um misto de timidez com nervosismo. Também pode acontecer. A gente tem momentos em que por vezes não sabe o que fazer, não sabe como reagir e talvez tenha sido isso, principalmente quando se é mais adolescente. Quando se passa aos 50, como eu, já tudo é fácil. Tudo é rotineiro. Bem, seguindo. Um mês depois estávamos namorando oficialmente. A primeira transa, passa a expressão da palavra, a primeira transa foi acontecer só dali a 3 ou 4 meses. Foi muito tranquila e natural, apesar de eu ter ficado bem nervosa. Não foi por causa do nosso passado, mas porque ele já era uma pessoa especial para mim. Uma coisa de termos um passado em comum, aliás, não está muito no nosso presente. Não costumamos ficar lembrando histórias daquela época. Claro que o facto de estarmos juntos reaproximou o Cílio de algumas outras amigas da turma de escola com quem eu ainda me relaciono. Como ele mudou de colégio, havia perdido contacto com quase todos, mas é só um detalhe e nada mais do que isso. Depois de 2 anos de relacionamento, foi a vez do Cílio ir fazer o intercâmbio. Intercâmbio de universidade, tá? Ele, ao contrário de mim, não tinha esse sonho desde sempre. Tudo começou quando um amigo dele foi morar nos Estados Unidos e o convidou para passar umas férias lá. Aí ele pensou em fazer um curso de 1 mês e eu acabei dando a ideia de ele fazer algo mais longo. Eu já havia passado por essa experiência e mesmo com o coração apertado, sabia que seria muito importante para ele e para a sua carreira futura. Eu só não esperava que 5 meses depois, quando regressasse, nosso relacionamento mudaria tanto. Também passa, por vezes, os relacionamentos à distância afastam as pessoas. Não sei se é esse o caso, mas já vamos ver, tá? De um casal que se dava super bem, passámos a ser aquele tipo de briga por qualquer coisinha. Ele estava acostumado à liberdade que teve na viagem e reclamava de ter de dar satisfação. E ao mesmo tempo eu estava carente e cobrava mais atenção e mais tempo dele.
Até que, 2 semanas depois da volta dele, tivemos uma briga bem séria e feia, por causa de uma viagem de feriado que ele teve de cancelar porque teria que trabalhar. Acontece, não é? E acabámos terminando de vez. Na verdade, era para ser um tempo, mas ficámos 4 meses afastados. E fora as primeiras semanas em que eu inventava desculpas para falar com ele, não nos vimos nem nos falamos. Foi péssimo para mim, porque realmente fiquei esperando que ele, durante os 5 meses que ele morou nos Estados Unidos, e para piorar, nos encontrávamos na faculdade. Ele também fazia à noite naquela época. Trocou de hotelaria para jornalismo. Quando desencanei de procurá-lo, tentei esquecê-lo e de tentar voltar, é sempre assim. A gente desencana e eles resolvem descobrir que nos amam, não é assim? Ou ao contrário, a gente desencana e elas resolvem que nos amam. Ou pelo menos pensam que nos amam. Aqui foi ao contrário. Ele passou a me cercar, a me convidar, a tentar falar comigo. Um dia foi à minha casa e, apesar de eu tentar esnobar, ele merecia porque sofri demais. Cheguei a emagrecer quase 10 quilos durante nossa separação. Nossa, com os 20 já tinha emagrecido mais dos 10 agora, ela devia estar numa Olívia Palito. Diga-se passagem, não é? Acabei cedendo e reatamos. Isso foi há 5 anos. No ano passado, ele me pediu em casamento durante uma viagem para o Nordeste. E recentemente nos casamos. As nossas famílias, que se conheciam desde a época da escolinha, mesmo que não tenham sido tão próximas antes, torceram demais pela nossa união e a nossa felicidade. E realmente isso pesou, sim, em todas as minhas decisões de ficar com ele ao longo desses 7 anos. Eu soube sempre do carácter do Cílio, porque por mais que uma pessoa mude dos 7 aos 20 anos, o caráter e a moral da pessoa são os mesmos. Isso vem da criação, é verdade. E essa referência eu já tinha. Só que a única coisa que mudou foram os meus quilos em relação a um tempo e ao outro. Aqui vos deixo a minha história, espero continuá-la mais adiante, com mais detalhes do que está para vir. Bem, amigos, aqui tal como nas outras histórias, vemos que às vezes as relações de infância transportam-se para a vida adulta. Ambos viveram outras experiências e é bom que as tenham, porque realmente faz eles sentir ou faz eles saber o que é que querem para a vida. É importante. Namorar um tempo entre brigas e idas e voltas, encontros e desencontros, também é importante passar isto, porque os namoros são feitos para se conhecer, para conhecer o caráter e para terminar, se tiver que ser para terminar, por isso se chama namoro. Mas acabou tecnicamente bem, ou pelo menos até esta fase, tá? A história tem uma outra fase, mais adiante, será contada mais adiante. Entretanto, deixem comentários aqui em baixo nos comentários para que o que opinam, que tipo de história querem, compartam com os vossos amigos, tenham iniciativa, se tiver a oportunidade, não percam essa oportunidade, declarem-se, falem, porque não têm nada a perder, a vida é assim mesmo. Não tenham medo de escutar o não, porque o não já faz parte da nossa vida, do dia a dia, portanto, o que vier por acréscimo é lucro. Saibam aproveitar cada momento, tá? O passado, como eu sempre digo, é dos museus, é que vivem no passado. O presente é o que nós temos e é o que é nosso em realidade. E o futuro, como é futuro, ainda não é nosso. E como não é nosso, não pensem nele, desfrutem do presente, saibam aproveitar, sejam felizes e até ao próximo vídeo. Beijo, tchau!